Olá! Para quem está chegando, essa live é como a arte pode te ajudar. E eu vou falar como a arte pode te ajudar. E também vou falar sobre o meu novo projeto Arte em Mandala Coach, que está dentro do meu projeto Agende Seu Sonho. E eu venho dialogando com vocês aqui pelo Instagram desde mais ou menos no meio do ano passado, se não me engano, com a arte, com as lives Não Morra Sem Ir ao Teatro, né? Então, assim, quem quiser saber um pouco mais de mim, do meu trabalho, da minha forma de pensar e agir e gerenciar a minha vida, a minha conexão com o mundo do empreendedorismo, com o mundo da arte, quiser saber um pouco mais, entender o meu trabalho, tem umas, se eu não me engano, acho que eu fiz 21 lives sobre esses assuntos, e se vocês quiserem conhecer um pouco mais, pode acessar qualquer uma dessas e conhecer. Mas essa live, objetivamente, eu vou falar como a arte pode te ajudar. Vou falar um pouquinho da minha história, assim, de como a arte me ajuda e como eu lido com a questão da arte sendo brasileira, carioca e no meio de uma pandemia. E também como eu dialogo os dois mundos, dos universos artísticos com o universo artístico com o universo também do empreendedorismo e também da saúde, que são questões, na verdade, minhas, que transcendem a mim, né, e que eu tento atravessar e criar alguma coisa que seja resolutiva para mim e para outras pessoas. Certo? Não sei que o Insta está me avisando que está chamando as pessoas ainda, mas quantos chegam ou não chegam, não importa também. Eu vou deixar isso aqui gravado, registrado, porque também eu atrasei 1 hora, porque eu tenho 2 celulares e eu não sei porquê, que é um celular meu pessoal e o outro é da empresa. E eu não sei porquê, eu estava falando num celular e o meu outro celular, não sei porquê, estava com 1 hora atrasado. E eu estava conversando num, vendo a hora no outro. Oh my God. E eu estava acreditando que eram 2 horas e, no entanto, já eram 3. Então, eu atrasei 1 hora. Então, eu imagino que as pessoas que estavam aqui me esperando às 15 possam não estar mais. Mas não tem problema. Eu vou deixar gravado. E para quem quiser assistir a hora que quiser ou puder. Certo? Então, vamos lá. Espero que o som esteja ok, o vídeo esteja ok. Se não estiver, quem estiver ouvindo pode me dar um feedback. Como que a arte pode te ajudar? Afinal de contas, o que é arte, né? É óbvio que para quem é um profissional da arte, um amante da arte, ele sabe para que a arte serve para ele, sem dúvida nenhuma, né? E agora eu pensei em responder essa pergunta para quem não é um profissional da arte, ou nunca se relacionou com a arte, ou acha interessante, gosta. Cláudia Maia, artesã. Olá, eu vou falar parabéns, olha. Boa tarde, que essa live é para que a arte serve artesã. Então, ela é artista, praticamente, né? Então, eu estou aqui falando para que serve a arte, para quem não é da arte. Nós que somos artistas sabemos muito bem para que ela serve, né? Serve para a gente... porque pra gente serve porque é nosso dom, é nossa vocação natural, e a gente não consegue ser e nem tem para que ser outra coisa senão que a gente é. Então, ser artista, né, é uma vocação, como ser arquiteto, ser advogado, ser médico, ser teólogo, ser bibliotecário, ser artista. E, na verdade, a gente, na modernidade, o que a gente precisou fazer, né? A gente precisou colocar tudo na prateleira, etiquetar, dar canudo. Isso aqui é bom, esse aqui vai para lá, isso aqui vai para lá. Mas, na verdade, imagina na época tribal, na época das cavernas, em que não existia prédios, não existia um mundo corporativo. Existiam pessoas convivendo. Então, imagina, boa tarde, Cláudia. Então, imagina, não existia ter que fazer uma faculdade para ser alguma coisa. Existia o que você era e pronto. Ó, esse aqui cozinha. Por que você cozinha? Porque ele sabe cozinhar. E ele fica lá cozinhando. E esse aqui caça porque ele sabe caçar. Ele resolveu caçar e foi caçar. E ele é o caçador. E é simplesmente assim, né? Então,
Claro que com o tempo, com as várias e várias mudanças de vida, de séculos, e desenvolvimentos tecnológicos, etc., a gente foi chegando no modelo de sociedade atual em que a gente precisa ter algum tipo de formação acadêmica e algum tipo de certificado, né, que te organize como profissional. Mas é sempre muito importante dizer que não é isso que te define como um profissional. Não é a faculdade que você fez, não é o certificado que você tem, nem a experiência que você teve, nem que você não teve, que te define. É simplesmente a sua livre e natural vocação de ser e fazer e ter prazer naquele ofício e resolver problemas com aquele ofício, né? O cozinheiro resolve problemas cozinhando, o pescador resolve problemas pescando, o artista resolve problemas fazendo arte. Mas eu compreendo que numa sociedade ainda patriarcal, ainda muito do modelo da autoprodutividade, que resultado é algo concreto, que você pode pegar, que você pode contar e que caia numa espécie de conta bancária, a gente fica um pouco em crise em dizer para que a arte serve, né? Para quem não é da arte, ou para quem acha que não é da arte, né? E aí, então, eu, na minha caminhada artística, eu sempre fui uma pessoa da pesquisa da arte, sempre fui uma atriz do humano, da pesquisa da sociedade, da pesquisa do humano em suas relações em sociedade, no tempo e espaço. Meu trabalho, minha vocação, meu chamado, assim, minha vontade sempre foi para esse campo, né? Então, oi, Raíssa Viegas! Então, o meu fazer, tanto artístico quanto empresarial, ele caminha por essa natureza também. E eu gosto de ver a arte como uma manifestação natural do humano. Tem um livro chamado Homo Ludens, que chama Homem Jogador, que é de um filósofo, se eu não me engano, o sobrenome dele é Luitzinga. Agora o nome dele eu não sei se é Hélio Luitzinga, mas o sobrenome dele é Luitzinga. O livro se chama Homo Ludens, em latim, significa homem jogador. E ele vai falar que o homem é um animal jogador, que ele precisa jogar e que faz parte da vida jogar. E que não só o homem naturalmente joga, como todo o universo joga. Como o sol joga com a lua, que joga com o mar e as marés e o vento. Tudo tem um jogo, tem uma harmonia e tem um prazer e uma necessidade de ser. Então nós simplesmente fazemos parte desse jogo. O nosso corpo joga, o sistema respiratório, com o sistema de digestão, né? Gastro, né? Todo o nosso corpo tem um jogo. Agora é minha vez, eu saio, o outro entra, agora esse aqui sai, o oxigênio entra, o carbônico sai, depois o carbônico na planta, o carbônico entra, o oxigênio da planta sai. Então, tudo tem um jogo. E a gente entende o fazer do ator, porque eu sou a atriz, né? A arte você pode pintar, você pode pintar, você pode escrever, você pode tocar música. A arte é um campo muito amplo, é uma inteligência muito ampla. Mas eu vim do teatro, né? O teatro é a minha maior comunicação, meu maior canal de comunicação com a arte, mas a gente acaba ampliando e abrindo os outros canais também, porque na verdade é um só e a gente escolhe. Às vezes a gente tem mais facilidade por um ladinho. Sou atriz, Cláudia, sou sim. E às vezes a gente tem uma facilidade mais para um canal de comunicação com a arte, por exemplo, eu não sou desenhista, eu gosto de pintar, eu gosto de pinturas abstratas, gosto de imagens, mas eu não sei desenhar as formas, eu não sei fazer caricaturas, eu nunca estudei, nunca me senti na vontade de estudar isso, mas eu amo, eu acho lindo quem consegue. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar pessoas e tentar ser a caricatura da pessoa e não pintar a pessoa, mas isso é o que? É o chamado de cada um, a natureza de cada um, a habilidade de cada um. Então, pensando nessa habilidade de que a arte é uma coisa natural do humano, é que eu proponho esse trabalho de arte em Mandala Coach e proponho todo o meu trabalho, minha pegada com a arte, porque
por causa da modernidade, a gente etiquetou, esse aqui é artista, esse aqui não é. E hoje, inclusive, a gente tem muitas ideias mal resolvidas sobre a arte, né? O artista é o que aparece na televisão. E não necessariamente, você pode ser um médico que fez uma operação fantástica e vai dar entrevista e apareceu na televisão. E é um médico. Agora, se você me perguntar se dentro da medicina ele é um artista, eu vou dizer sim. Dentro do fazer da medicina dele, ele pode fazer tudo com arte, porque a arte é como você faz a coisa. É um estado de espírito, é um estado de contemplação, uma conexão mais profunda com a sua alma, com a sua livre expressão. Eu diria que é o ponto de interseção entre você e algo que te transcende, que está para fora de você. Muitos autores vão colocar, por exemplo, os artistas como sacerdotes, no lugar do sacerdote. Algumas tribos colocavam o artista e o sacerdote no mesmo lugar. Não existia ser padre e ser artista, era um só. Porque eles viam como ser padre, no caso, na nossa concepção, no caso seria um xamã, um pajé, enfim. Porque para eles quando você está como um artista, você está conectado à sua sensibilidade, às suas emoções, à sua espiritualidade, ao seu fluxo de pensamentos e à sua criatividade. E você está ali naquele momento prestes a tornar real algo que não existe. Então é como se você fosse esse canal entre a ideia, o espiritual, o plano do divino, do transcendente, do sublime com a matéria. Então esse é o lugar do artista. Oficialmente falando, tecnicamente falando. Então, o que acontece? Eu acho que todos nós somos artistas. Nem todos, tem a arte como sua profissão, né? Como ganhar dinheiro com a arte, porque eu sou artesão, porque eu sou cantor, porque eu sou músico. Ok, isso é uma escolha de caminho, mas eu vou dizer que anterior a tudo isso, todos nós temos aquela história de médico louco, todo mundo tem um pouco. Eu acho que é artista também. Eu acho, não tenho certeza, porque a arte é só uma dimensão do ser, uma dimensão da sua inteligência. Você pode acessar ela ou não, mas eu acredito que é salutar que você acesse, porque através da sua arte, através de você cantar alguma coisa, ler sobre alguma coisa, algum poema, escrever algum poema, escolher uma música para cantar, né, um texto para decorar, um verso para fazer, aí você está entrando em contato com a sua psique, você está entrando em contato com a sua alma, você está entrando em contato com as suas perguntas, com as suas dores, você está entrando em contato com a sua espiritualidade. E esse contato com essa parte sua daí que vem quem é você, quais são as suas reais perguntas, as suas reais questões. E aí eu acredito que quando a gente entra em contato com essa nossa dimensão artística, né, com a nossa capacidade de criar e de trazer algo que está no plano das ideias para o plano da realidade, é que a gente tem realmente contato com aquilo que está para além, que ainda não tinha vindo a ser, que ainda não estava no plano do real e que muitas vezes você não percebe. Por quê? Porque a gente tem um contexto social em que a gente tem que fazer e bater cartão, e atender, e bater metas, e gerar resultado, e gerar contas, e paga conta, e tem filho, e tem marido, e tem a mãe, e tem o pai, e tem os amigos, e tem as festas, e tem a foto, e tem o Facebook, e a gente está sempre atendendo demandas, e muitas vezes a gente não cria um espaço para pensar sobre o que somos, o porquê estamos preocupados com essas demandas, o que está por trás de todo esse meu fazer, essas coisas que eu estou fazendo. São coisas que me representam? São coisas que não me representam? Por quê? Então, quando a gente se permite entrar nesse ambiente da contemplação, que é o ambiente do artista, e da criação, a gente se permite automaticamente a jogar com a nossa alma, com o nosso espírito, levá-los em conta, levá-los em consideração, né? E
Por isso que eu acredito muito nessa ferramenta como desenvolvimento do humano. Eu sou uma pessoa que pensa a arte para quem não é da arte, tá? Eu sou atriz, eu faço parte de um grupo de dança chamado Catarse Cia, tenho um trabalho junto com a Camila Amado no Bando Cultural Favelados e também tenho a minha produtora chamada Arte Enculturada Business. E o que mais que eu faço como artista? Eu também faço parte de um grupo de pesquisa de técnicas contemporâneas de canto e aprendo sobre música e também compartilho sobre teatro. E que mais? Isso no campo artístico, mas eu também sou empresária. E, claro, depois eu tenho outras lives que eu conto sobre como é que eu migrei, como é que eu dialoguei entre um campo e outro, que estão aí no meu IGTV. E eu tenho a empresa que eu trabalho junto com o meu esposo, que chama WTS Business. Lá eu sou diretora de comunicação, também sou coach e também participo e produzo os eventos, sobretudo os eventos mais festivos e mais profissionais da empresa. Então, são esses eventos que eu mais me envolvo e mais participo e posso contribuir com o meu conhecimento da área artística. Eu também sou jornalista, sou formada em jornalismo e também em publicidade e propaganda. Então, eu também dou aula de inglês nesse meio caminho. Eu sempre amei inglês porque eu gosto das obras em inglês, do Shakespeare, por exemplo, né? Literatura britânica e literatura americana são coisas que eu gosto muito, então eu acabei estudando muito inglês e eu pensei, cara, eu tenho que estudar inglês a nível de ser professora para poder dominar tudo isso, e eu cheguei nesse nível. Então, vez ou outra eu faço um trabalho assim, misturando... Oi, Luciano Gustavo, boa tarde. Misturando inglês com teatro e ajudando as pessoas a conseguirem se soltar para aprender um novo idioma, também é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, brevemente me apresentei para quem não me conhece. E aqui eu estou dizendo para que a arte serve. Então, acho que a arte serve para te ajudar a se conectar com o seu universo inconsciente e imaterial. O seu universo inconsciente, seu como indivíduo, e o inconsciente coletivo. E também com o universo imaterial, que transcende ao que a gente consegue racionalizar. Obrigada, Luciano. Eu tive que parar um pouco, eu não estava conseguindo... Quer dizer, eu senti a necessidade de parar, de fazer a live, não que eu tenha desistido, né? Porque eu estava realmente precisando de um momento de recolhimento, de silêncio profundo, para eu pensar o que eu poderia fazer depois que eu fiz aquelas últimas, que se não me engano foram 21 lives. Eu ouvi mais as pessoas, ouvi muito feedback e também participei, também produzi um projeto que eu divulguei um pouquinho no Instagram de mentoria 2021, já também da empresa WTS que eu tenho com meu esposo. E eu também estava bem envolvida com esse processo. E, no entanto, eu ouvi vários feedbacks das lives que eu fiz e de outras pessoas de ambientes diferentes também. E eu comecei a falar, gente, eu tenho que fazer alguma coisa com esse retorno que eu tive. Então, e aí eu fiquei aqui somando, dividindo, escrevendo, projetando, reescrevendo, apagando, isso serve, isso não serve, e tem que ser online, não pode ser, até que pronto, agora eu me organizei, acho que agora eu tenho algo para contar, algo para expor. Então, voltando, né, à questão, estava aqui explicando para que a arte serve. Então, a arte, na minha humilde opinião, é uma inteligência que todos nós temos, assim como a gente tem
uma inteligência mais racional, a gente tem uma inteligência talvez não, deixa eu colocar de outra forma, que esse tipo de inteligência não é melhor que exemplifica. Oi, Raíssa. Obrigada pelos corações. Então, eu estava falando que a inteligência artística, né, o fazer artístico, eu acho que na minha opinião, né, é uma das nossas capacidades de ver, interpretar e transformar a vida. A arte, para mim, é um palco onde você é o protagonista da sua história. Adorei, eu também me sinto assim, Cláudia. Me sinto assim, porque naquele momento você é o protagonista. Naquele momento da sua criação, do seu fazer, é você quem está gerenciando. E é a sua livre espontaneidade, né? Você não tem que cumprir um cronograma, bater uma meta. Não estou criticando isso, porque em outras instâncias da nossa vida a gente precisa sim cumprir uma meta. Eu, quando estou decorando o texto, estou cumprindo uma meta. Naquele momento que eu estou decorando, que eu estou... Na hora que eu estou entendendo o texto, eu estou sendo artista, eu estou sentindo um texto, eu estou criando, eu estou viajando, eu estou sendo protagonista da minha história. Mas na hora em que eu decido que eu quero falar aquelas linhas, daquele jeito que aquele autor escreveu, então eu estou sendo mais operacional, né? Eu estou sendo ali, batendo a meta. Não, esse texto aqui tem que ter essa vírgula, eu tenho que respirar aqui. Então, como, eu quero pintar esse quadro e aqui tem que ter verde, eu vou criar um verde. Criei. Essa dimensão artística é a dimensão da criação. Então, criei que essa casa é verde. Pronto, é uma criação. Fui protagonista, me elucidei, criei. Mas no momento em que eu penso, não tenho verde, eu tenho que recorrer à matemática. Peraí, amarelo com azul dá verde. Não adianta, é amarelo com azul que dá verde, eu tenho que seguir a história de que amarelo com azul que dá verde e vou. E se eu quiser um verde mais claro, eu vou jogar branco, se eu quiser um verde mais fluorescente, eu vou jogar amarelo. E isso nada muda, e isso ainda não muda. Né? Então tem coisas que é o que é e tem coisas não, tem coisas que a gente pode transformar, né? Posso criar cores que nunca ninguém pensou e nunca ninguém percebeu que existe. Se eu ficar lá misturando uma cor com outra, nossa, um tom de roxo que nunca ninguém viu, nunca ninguém pintou. E aqui, é tanto por cento de azul, tanto por cento de vermelho, tanto por cento de não sei de que, dá esse tom aqui. E se descobre que nunca ninguém no mundo usou aquela porcentagem daquele jeito, apesar de ter todas essas cores a vida toda, desde que o mundo é mundo. Nunca ninguém fez daquele jeitinho, né? E aí você cria uma cor nova e chama de nome, eu ponho um nome naquela cor e aquela cor passa a existir. Então eu entendo assim também, entendo como esse lugar da arte, eu também concordo com você, eu entendo como esse lugar como da criação, que você é livre para expressar o que você pensa e o que você sente. Então eu vejo o fazer artístico, a habilidade artística, o espaço para o nosso artista se manifestar como um ótimo espaço para mim é uma profissão e uma vocação, mas para quem não para quem não tem essa profissão, essa vocação, eu acho que ela é importante para que essa pessoa tenha contato direto com quem ela é da forma mais simples possível, né? Então, que eu posso mais dizer? E essa ideia também que eu quero trazer de que todos nós somos artistas. A gente pode não querer viver da arte profissionalmente ou ganhar dinheiro com a arte, que mais? Ou não ser uma pessoa que tem algum tipo de curiosidade, mas mesmo que não tenha, essa pessoa tem um potencial ali para isso, porque é natural, assim como eu penso assim que você se expressar, você ter contato com o seu poder de criação artístico é tão necessário quanto tomar banho, escovar o dente, falar, respirar, amar, ser amado, porque isso faz parte da sua constituição como pessoa, como indivíduo, como um animal, como ser vivente.
Se você vê os animais, eles jogam, eles brincam. Teatro, no Brasil a gente usa o verbo fazer, né? Fazer teatro. Mas no mundo todo se fala jogar teatro. Teatro é um jogo, é uma brincadeira. Então, se você vê os animais, eles brincam. Olha um gatinho, você vê um gatinho, deixa ele ali com uma bolinha, ele tá brincando. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo arte. Não tem nada, ele não quer comer a bolinha, ele não tá incomodado com a bolinha, ele não precisa da bolinha, ele tá só brincando, ele tá só criando, ele só tá no mundo dele. Então isso é normal, é necessário. E o que acontece muitas vezes é que à medida... E a gente é assim quando criança o tempo todo. Toda criança é artista. Ela cria personagens, ela cria o nome dos bonecos, ela cria a voz dos bonecos, ela cria que mais que ela pinta a parede, ela pinta o batom, ela tem a imaginação e a liberdade de ser e de expressar livre, isso vem de fábrica, mas aí, coitado de todos nós, a gente tem que entra num universo em que depois a gente tem muitos deveres, muitas vezes no nosso contexto social do Brasil, ainda um país em desenvolvimento, a gente às vezes tem muito mais obrigações e deveres do que espaço e tempo para relaxar e curtir os nossos direitos, né? Obrigada, Cláudia. E curtir os nossos direitos como ser humano, que é direito à liberdade de expressão, e às vezes a gente não tem naturalmente esse espaço. Então eu acho que a arte pode e deve sim entrar, e acho que nós que somos profissionais da arte devemos entender que essa é a nossa vocação. A gente nasceu com essa necessidade porque que o universo é inteligente, né? Ele não vai botar alguém que precisa ser engenheiro à toa. Tem alguém que nasce precisando ser engenheiro porque alguém precisa que alguém construa uma casa. Então, se a gente nasce com essa vocação, né, com essa forma de olhar e perceber a vida, que está sempre criando, inovando, querendo levar a sociedade um passo mais à frente, é porque a sociedade precisa de alguém criando, inovando e levando a sociedade um passo mais à frente. Esse é pelo menos o meu ponto de vista, concordando com essa questão do jogo, com essa questão do princípio de que tudo tem um jogo, de que tudo tem uma harmonia, o universo tem uma harmonia. Mesmo no caos, mesmo na guerra, mesmo tendo problemas, a harmonia é soberana, né? Temos 4 estações, temos dia e noite, aconteça o que acontecer, são 4 estações, são 24 horas que a Terra leva para dar em torno do Sol, né? Não sei, a gente inventou aqui 1 hora, 60 minutos, etc., mas o fato é que a Terra dá uma volta em torno do Sol. E isso é harmônico e isso é imutável até então, né? Em caso você vá aprofundar e ver as teorias de que o mundo acaba e o mundo volta, até para o mundo acabar e o mundo voltar também tem harmonia, também tem ordem, também tem um jogo. Então, isso é uma coisa inerente à vida que, quer a gente perceba ou não, está. Então, esse é o universo da arte. É um universo em que a gente para pensar. Não é um pensar para pensar, mas não é um pensar da razão, não é um pensar que tem que fechar conta, que tem que ter uma resposta objetiva, mas é um lugar do perceber o pensamento, perceber o sentimento, perceber para onde as coisas estão indo, perceber onde você está como indivíduo, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, suas aspirações, as suas angústias, o que está te fazendo viver, o que está te fazendo renascer e o que está te matando. O que dentro de você está te matando, o que fora de você está te matando. E aí você cria um espaço para perceber tudo isso, e aí você ser o grande artista de tudo isso, e ser o grande protagonista de tudo isso, ou seja, você não vai ser a pessoa que vai se deixar matar, que vai se deixar oprimir, que vai se deixar passar por cima. Não, você é a pessoa que vai pegar tudo isso que estão fazendo e está girando em torno de você e ser o protagonista, né? Ser o pintor, que vai pegar todas essas tintas, vou pegar isso aqui, vou transformar tudo isso que está acontecendo na minha vida, vou pegar e vou dar um sentido.
Esse é o lugar do artista. Ele percebe o caos, vive o caos e dá um sentido. Então, eu vejo a arte assim e acho que esse lugar do artista ajuda todas as pessoas a se organizarem, sim, como pessoas e indivíduos frente aos desafios que estão, os dilemas que estão no caminhar do dia a dia. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, para dialogar isso, dialogando com isso, eu vou falar, eu já devo ter falado em outras lives, mas brevemente o meu relato com a arte pessoal é um pouco isso. Quer dizer, é isso. Eu me percebi artista quando eu entendi que eu solucionava a minha vida com a arte. Falei, gente, é a arte que me soluciona, é a arte que me resolve, é a partir da arte que eu supero um problema, é a partir da arte que eu mudo de profissão, é a partir do meu contato com a minha arte, com o meu fazer artístico, que eu consigo resolver um problema de uma outra pessoa, eu consigo influenciar, motivar e dirigir uma pessoa, e é tudo a partir da minha arte. Então, daí que eu me percebi e entendi artista. E, na verdade, claro que eu passei por todos os processos de ter uma intuição, de querer fazer teatro. Eu tinha 4 anos quando eu decidi que eu queria fazer teatro, eu olhei aquilo, eu queria ser igual. Então, assim, eu não tinha, durante alguns estágios da vida, eu já era artista, já fazia arte, já acontecia artista. Porém, eu não tinha, na minha cabeça, eu estava como todo mundo. Eu só vou ser artista quando der DRT, eu só vou ser artista quando aparecer na televisão, eu só vou ser artista quando eu subir no palco, eu só vou ser artista quando eu ganhar dinheiro com a arte e eu ficar muito rica e milionária com a arte. Outra coisa, eu só vou ser artista quando eu pintar um quadro bonito e ganhar um prêmio, enfim, ou não, eu só vou ser artista quando eu fizer a escola de arte, porque como eu só sou atriz e só faço atriz, então eu só sou atriz. Não, eu passei por todos esses processos todos, quando na verdade ser artista é algo bem mais amplo, é algo bem mais profundo e, inerente ao ser. É simplesmente o que te diferencia, nem te diferencia, porque você, se sabendo artista, se percebendo artista, não tem o poder de calar a sua arte em você. Mesmo pensando aí um arquétipo de uma pessoa totalmente racional, totalmente que planeja, que tem agenda e que nada sai da agenda e que controla a própria vida, que controla todo mundo, controla tudo, nada sai fora do plano e ela tem esse dom e essa vocação, mesmo se ela não quiser, se ela nunca perceber, em algum momento ela está fazendo arte, em algum momento ela está sendo espontânea, em algum momento ela está fazendo alguma coisa de um jeito que nunca ninguém fez, em algum momento alguém está tentando copiar aquilo que ela fez. Ela pode ter essa consciência ou não, mas ela está sendo artista, porque isso é inerente, sabe? É que nem... deixa eu pensar uma coisa que eu acho que é inerente, tipo, você respirar. Você pode estar consciente que você está respirando, você pode não estar consciente que você está respirando, você pode manipular a sua respiração, agora eu vou prender, agora eu vou soltar, agora eu vou respirar pelo nariz, agora eu vou respirar pela boca, vou fazer uma respiração de yoga que eu prendo numa narina, solto pela outra, vou fazer uma respiração diafragmática, vou fazer uma respiração intercostal, agora eu vou relaxar, vou mudar o ritmo da minha respiração, vou acelerar. Você pode ter toda essa consciência, ter toda essa administração e não ter. Mas você continua respirando. Então eu acho que a arte está nesse lugar. E acho que ela te ajuda a se desenvolver como pessoa. Acho que ela te ajuda, mais do que isso, acho que ela te ajuda a se desenvolver como indivíduo. Porque a arte... ela necessita da sua individualidade, ela necessita da sua identidade para ser plena, né? Então, ela precisa que você faça algo do jeito que só você faz, mesmo que você tenha, que vamos colocar,
Vamos supor que eu tenha um roteiro de um filme. E aí eu preciso de uma atriz que tenha determinadas características. Mesmo que eu tenha 3 atrizes maravilhosas para fazer esse papel, e elas estudem a mesma técnica, tenham mais ou menos a mesma formação, a mesma aparência, esses 3 personagens não vão ser iguais. E o filme vai ganhar cores diferentes, tons diferentes, a partir do momento em que uma atriz e não a outra pegar aquele papel. Então, eu acho que a arte, o fazer artístico, ele te empurra naturalmente para esse lugar da identidade, né? Lugar em que você traz a novidade, em que você fala aquilo que é indiscutivelmente e plenamente seu. Não tem o que fizeram de você. Não dá. Enquanto tiver o que fizeram de você, ainda não aconteceu a arte. A arte precisa da sua livre, espontânea expressão, criação e loucura e espontaneidade. É por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com essa dimensão artística, porque é a dimensão do risco, da falta de controle e da surpresa. E isso é inerente à vida. Por mais que você planeje, crie e você esteja sendo extremamente a pessoa mais responsável do mundo e coloque tudo no seu devido lugar, você não tem certeza se aquelas coisas vão funcionar desse jeito. A gente nunca tem certeza. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 30 segundos. Então, isso é inerente à vida. A transformação, a mutação, a criação e a novidade é inerente. Então, a arte é esse lugar que você pode ser. E do não julgamento, né? Quando eu pinto alguma coisa, eu estou sentindo. Então, eu posso estar sentindo coisas... Eu posso estar sentindo... Oi, Meide Malu. Boa tarde. Então, eu posso estar... É o lugar do sentir. Eu posso estar sentindo bem, eu posso estar sentindo mal. E as emoções, os pensamentos, eles são livres. O momento do fazer artístico, ele é livre. Você não está debaixo de um juízo de valores, de valor. Naquele momento você é livre para sentir raiva, você é livre para sentir tristeza, você é livre para sentir euforia, você é livre para se apaixonar, você é livre para ser ingênua, você é livre para encontrar a sua dimensão mais monstruosa, mais cruel. E você é livre para sentir e reconhecer isso sem uma necessidade de punição e julgamento. E você se permitindo esse espaço, se permitindo essa liberdade, aí você vai estar muito mais livre, mais preparada para lidar com os seus deveres, né? Porque não existe a gente ser 100% bom, ser 100% mal, 100%... Não, nós somos humanos, a gente tem alegria, a gente tem fantasia, a gente tem dor, a gente tem ódio, a gente tem raiva, a gente tem fúria, a gente tem vontade de matar. Mas a diferença entre uma pessoa saudável e uma pessoa destrutiva é que a pessoa saudável, ela reconhece toda a monstruosidade, todo o caos, todo o transtorno que tem dentro dela e ela dialoga com ele, porque ela reconhece, porque ela presta atenção, porque ela relaciona e ela fala, epa, não, isso aqui eu não vou deixar falar mais alto, eu vou deixar isso aqui. Em vez de eu contar, eu poderia, a pessoa me deu uma raiva, ai que fúria, que vontade de voar em cima dessa pessoa, mas peraí, eu não quero ser assim, eu não vou ser, eu reconheço a minha fúria, eu reconheço a minha raiva, então eu vou canalizá-la para outra coisa, vou fazer qualquer outra coisa para extravasar isso, eu vou pular, eu vou lutar, eu vou dar uma corrida, eu vou fazer uma pintura, vou perdoar essa pessoa, vou me perdoar, vou deixar isso ir. E vou me colocar diante dessa pessoa de uma outra forma. Eu posso entender que eu tenho que me afastar, eu posso entender que eu tenho que simplesmente conversar e dizer, olha, eu não gostei, a gente pode conversar, enfim. Mas eu não vou precisar matar aquela pessoa, não vou precisar xingar aquela pessoa, ofender, fazer fofoca, porque eu me resolvi com o meu caos. Porque eu me resolvi como indivíduo, eu me resolvi. Ou então o contrário, às vezes as pessoas não suscitam coisas negativas, né? As pessoas muitas vezes suscitam coisas positivas. Então, por exemplo, uma pessoa fala uma coisa pra você e você acha aquilo lindo e maravilhoso e você fica encantado, apaixonado e você começa a esperar que aquela pessoa resolva todos os seus problemas da sua vida. E
E aí depois você para e pensa, mas não sou eu, mas não é essa pessoa que vai resolver todos os meus problemas. Então pode ser uma pessoa maravilhosa, incrível, pode ser uma pessoa genial, uma pessoa generosa, mas a única pessoa que vai resolver todos os problemas da minha vida sou eu. Então eu não posso colocar essa expectativa. Então esse lugar de reconhecimento de onde eu estou, o que eu sou, o que eu vou fazer com o que eu estou recebendo, é esse lugar do artista. Então muitas vezes a gente, quando se encontra nesse lugar, tem vontade de escrever, tem vontade de pintar, tem vontade de escrever de dirigir uma peça, de fazer um personagem, tem a vontade de tocar uma música, de cantar uma música, tem vontade, ou então não tem uma vontade específica, artística, assim, claramente, mas tem uma vontade de repente, trocar as cortinas da sala, de mudar a cor da parede da sala. Então, é isso que é a arte. A arte não é o que você faz, mas é o como você faz. Eu posso simplesmente pegar e fazer uma cadeira, ou eu posso fazer uma cadeira com arte. Não, deixa eu pensar, como é que eu quero que o meu corpo se sente nessa cadeira? Eu posso criar um jeito que eu possa ter mais movimento, ou então não, é uma cadeira de um lugar muito reto, que as pessoas têm que estar muito retas, então a cadeira tem que ter esse olhar, tem que ter essa cor. Então esse é o como, sabe? A cereja do bolo, é esse chantilly, é essa coisinha a mais que a gente coloca. E para a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? Entrar em contato com a nossa identidade mais profunda, o que está lá no nosso ser, na nossa alma, e que muitas vezes a gente não dá atenção. Às vezes a vozinha está falando para você, sai desse lugar, menina, você não gosta disso, aí começa a ficar doente, aí o corpo começa a te provocar. Ah, vou deixar ela doente, toda vez que ela for lá, eu vou ficar, ela vai ter que sair de lá. Então, tipo, o nosso corpo, a nossa alma, muitas vezes começa a dar sinais para a gente perceber o que a alma está falando com a gente, né? E, claro, quanto mais a gente não ouve, mais esses sinais gritam, hein? Presta atenção, cuidado! E, enfim, então eu vejo a arte nesse lugar aí de contato com quem é você, no seu ser mais profundo, que muitas vezes é sufocado. Muitas vezes pela gente mesmo, que a gente tem esse lugar nosso mais espiritual, mais profundo, que alguns vão chamar de eu superior, ou estado de plenitude, que seja. E a gente também tem o nosso ego, que é um pouco do que a gente construiu, que é um pouco assim do que a gente construiu, do que a gente acha que a gente é, ou que a gente acha que a gente tem que ser, ou que tenta, ou às vezes tenta, mas às vezes realmente precisa se encaixar em algum modelo, né? Porque nós temos uma sociedade que tem muitos grupos, né? O grupo social do trabalho, o grupo social da igreja, o grupo social da academia, o grupo social da família do marido, o grupo social da família da esposa. E ali nesses grupos a gente assume vários papéis, e isso é saudável, isso é normal e é necessário, porque a gente precisa que cada grupo vai ter suas leis, suas regras. Esse grupo aqui permite fazer piada, esse grupo aqui já não permite fazer piada, esse grupo aqui eu posso falar palavrão, nesse grupo eu não posso falar palavrão. E são coisas que a gente vai pegando intuitivamente, inconscientemente, a gente vai absorvendo e vai assumindo aquelas formas. Mas a gente também precisa dar aquele espaço em que, não, peraí, aqui eu não tenho que assumir forma nenhuma, aqui eu simplesmente tenho que ser eu. E a arte clama por isso, por esse lugar da arte clama por isso, esse lugar em que você é só você. Não tem que ser agradável, não tem que ser educada, não tem que dar dinheiro, não tem que dar resultado, não tem que ser rica, não tem que ser pobre, não tem que falar inglês, não tem que falar certo, não tem que falar com sotaque, nada, é um lugar em que você simplesmente é. Então, eu acredito muito no poder curativo da arte, no poder curativo da arte, enquanto a gente, nesse olhar, enquanto a gente está criando um espaço para respirar, um espaço para ser a gente, com todas as cores que a gente tem, as mais lindas, as mais belas e brilhantes, as mais escuras e pesadas. Então, dito isto, gente, se vocês tiverem perguntas e comentários, por favor, possam falar e fazer. Meide Manu entrou e acenou. Meide Malu, se você quiser falar, comentar alguma coisa, seja livre, que é um lugar de liberdade. E também, eu não acho que eu tenho que saber todas as coisas. Se vocês perguntarem alguma coisa que eu não saiba, eu vou dizer isso, eu não sei, posso saber. Mas se quiserem perguntar ou dialogar ou expor qualquer coisa também, fiquem à vontade. E mesmo pessoas que não estão aqui na live presente e vão ver ou estão vendo já esse vídeo gravado, por favor, qualquer coisa mandem no meu direct, entrem no meu grupo aí, Arte Mandala Coach, que está no link da bio,
fiquem à vontade, porque esse espaço eu estou criando justo para poder respirar, para poder eu ser eu e encontrar pessoas que queiram ser elas mesmas também. Enfim, e aí agora eu vou falar um pouco do meu projeto Arte em Mandala Coach e por que eu cheguei nisso. Então, dito tudo isto, deixa eu ver que hora, se eu estou passando do tempo, se eu estou sendo chata. Olha, eu tô quase 1 hora falando. Sim, peraí, esse relógio aqui é a hora da hora certa. Tá, vai dar quase 5 horas. Então, o que eu estava dizendo do meu projeto Arte Mandala Coach, certo? E aí, fechamos o ano de 2020 com todas aquelas questões difíceis que enfrentamos e continuamos enfrentando, né? E até então, como eu falei para vocês, eu tenho grupos de teatro. Nesses grupos eu estava me realizando como artista. Trabalho na WTS Coach, que é a empresa que eu tenho com meu esposo de coach, desenvolvimento para pessoas. É uma empresa voltada para desenvolvimento de liderança e pessoas a partir da técnica do coach. É claro que eu, como atriz e como a nossa empresa dialoga com o saber artístico, eu dou muitas contribuições e também usamos muita técnica de teatro. Mas é uma empresa de coach, desenvolvimento de pessoas e que a gente também faz muitos trabalhos para o mundo corporativo, o mundo empresarial. Paralelamente a isso, eu tenho a minha produtora artística, que é efetivamente uma produtora de arte, a partir da arte. Posso ser contratada pelo mundo corporativo, entre outros? Posso, mas é assim, é uma produtora de eventos artísticos baseados nesses conceitos que eu estou trazendo para vocês. E aí eu estava me realizando com o meu projeto Não Morra Sem o Teatro, levando pessoas ao teatro, fazendo peças de teatro com um grupo Bando Cultural Favelados, com a supervisão da Camila Amado e do Castelo Branco também. Que mais que eu estava fazendo? Também estava ensaiando um espetáculo com a companhia de dança que eu faço parte, que é a CIA Catarse de Dança e Arte. Fazendo aula de canto, de dança, então, vivendo meu fazer artístico normal, né? Minhas oficinas e mais minhas pesquisas. E aí, com a pandemia, todo mundo teve que se recolher, né? Não pode. E tudo meu tudo nessa área era presencial e público, né? Então, tendo que me recolher. No início eu achei bom, porque eu estava precisando mesmo me recolher, eu estava precisando me reciclar, eu estava com muita necessidade de quietude e silêncio, então no início foi muito bom. Mas aí depois eu senti a necessidade nossa, eu tenho que reinventar. Eu tenho que me reinventar o meu fazer artístico de forma que seja segura. Nossa, mas eu pensei tanta coisa. E fora que assim, a questão da pandemia, de ser online, com todas as dificuldades econômicas que o país está tendo, eu pensei que eu tinha que criar alguma coisa que fosse acessível. Porque fazer arte no Brasil é caro, né? Então, para você produzir um espetáculo é caro, então é quase impossível você... Até aconteceu, né? Como eu e muita gente, a gente que gosta de arte, a gente acaba precisando fazer para ser feliz, muitas vezes você separa uma verba sua de um trabalho seu, qualquer que você tenha feito, qualquer outra coisa, qualquer área, de qualquer outra forma, e você separa aquele valor e você mesmo produz seu espetáculo e paga seus atores e paga o teatro, ou então faz troca de serviço com alguém que queira trabalhar junto com você, e assim a gente segue numa forma independente, né? A não ser que você seja contratado por uma empresa grande, mas muitas vezes isso não acontece, porque mesmo quando acontece, você não está sendo de verdade artista, né? Porque quando você é contratado, é muito difícil você ter sorte de ser contratado por uma empresa, por uma produtora grande, de que está há anos no mercado e que ganha milhões com entretenimento, e você fazer alguma coisa que você realmente queira fazer, né? Muitas vezes você tem que se encaixar também naquele forma, naquele papel, para você também ter algum tipo de retorno para você. Então, e eu não tenho problema nenhum com isso, muitas vezes eu faço. E acho legal e acho divertido. Mas é importante que a gente também tenha um espaço em que a gente vai fazer aquilo que a gente quer, que a gente tem vontade, que realmente seja seu verdadeiro eu, seu verdadeiro fazer artístico. E claro, no Brasil não tendo muitos incentivos e essa lei Rouanet ser complicada demais,
muitas vezes complicada para quem está tentando fazer um caminho alternativo, e às vezes pode até não ser, mas você também não sabe até que ponto as coisas estão sendo claras para você, porque tudo aqui está vivendo, nesse momento que a gente está tudo muito distorcido. Então essas coisas andam um pouco difíceis, embora tenha uma briga bem legal de umas pessoas bem engajadas na arte que sempre estão defendendo, né, as leis de incentivo, estão defendendo a idoneidade dessas leis de incentivo, né, ainda é uma batalha, ainda não é uma batalha ganha, né, ainda é uma batalha em curso. Então, então eu fiquei e no ápice de uma pandemia, né, então assim, como que eu vou solucionar esse problema? Porque o que aconteceu? Eu comecei a ter a minha necessidade natural de trabalhar com o que eu gosto de fazer e que eu mais gosto de fazer, que alguma coisa mais livre dentro do campo da arte. Eu dialogo o coach com a arte, porque o coach também é um lugar de desenvolvimento, né? É um lugar de desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro. E eu já trabalho com isso também há muitos anos. Eu já tenho atendimentos particulares, eu também já atendi empresa, já atendi pessoas querendo abrir a sua própria empresa. Mas geralmente é um pacote, isso é um trabalho tenso, extenso, grande. A gente continua fazendo online para quem quiser saber, mas é um trabalho que demanda muito tempo, muita energia, que precisa ter um grau de comprometimento alto, então a gente pode facilitar as formas de pagamento, mas não pode, tem que ser pela natureza do trabalho e compromisso, ele precisa ser um valor um pouco mais alto. Não exorbitante, não inacessível, não impossível de pagar, mas ele, pela natureza dele, de ser um trabalho complexo, artesanal, responsável, o que mais? Um trabalho que precisa que a pessoa que compre, ele tenha uma responsabilidade, né? A natureza do trabalho de coach, ele é um trabalho que precisa ter um valor maior, um valor, ele precisa ele não pode ter um valor de varejo, né? O serviço de coach não pode ter um valor de varejo. Por quê? Porque porque faz parte da cura do paciente, ele pagar um valor financeiro que coloque ele num estado de responsabilidade. E esse trabalho a gente segue, tá? Continua. Mas eu percebi que eu tenho um outro público que não está precisando desse trabalho, nesse nível, e que desse jeito, e que está sentindo falta de ter alguma coisa que o divirta, que mostre a ele quem ele é, que faça sentido para ele, que seja leve e que não precisa ter não precisa estar nessa esfera tanta da seriedade. Então eu fiquei pensando, somando, dividindo, projetando, falei, gente, eu preciso criar alguma coisa. Eu passei acho que a pandemia do ano passado toda pensando, preciso criar alguma coisa que seja o valor de um ingresso, e que seja possível de produzir e que seja possível de qualquer pessoa comprar a qualquer hora e que ela vá estar esse retorno e que seja um contato artístico. E ela não precisa ser da arte, não ser da arte, ela precisa nada, ela precisa só querer se divertir e ganhar um pouco de conhecimento sobre quem ela é. E então eu cheguei nesse meu novo produto e serviço que eu chamei de Arte em Mandala Coach. E antes de explicar brevemente o que é, dizer objetivamente o que é, quando virou o ano, eu comecei a fazer lives em que eu chamei de Agende Seu Sonho, em que quando eu fechei minhas metas de 2020, fiz o meu ritual de passagem, meu ritual coachiano de passagem, essa meta eu bati, essa meta... Aí já estou operacional, não estava artista. Essa meta eu bati, essa meta eu não bati, isso aqui eu consegui, isso aqui eu tenho que trabalhar, papapá, pepepé, pão duro. Agora vamos para minhas metas artísticas. O que eu quero na minha piração de pessoa, sem
sem pensar que eu tenho contas a pagar, que eu tenho uma empresa, que eu tenho que dar conta de casa, que eu tenho que dar conta... Gente, eu sempre quis passar um momento sabático estudando teatro musical, pelo menos em Nova York. Até posso estar indo para outros lugares, mas assim, tem que ser pelo menos Nova York, onde é o lugar punk do negócio, né? E aí eu me dei conta e falei, caraca, eu sempre quis isso. Eu sempre falei, um dia eu vou, mas eu nunca agendei isso. Eu nunca fiz um plano de ação para isso. Então, aí a partir disso eu comecei a criar esse projeto Agende Seu Sonho. E eu pensei também, como é que eu... E aí eu pensei, cara, eu vou criar uma série em que eu vou compartilhar com as pessoas como é que está sendo esse meu processo e como é que eu, ou qualquer pessoa, não que eu seja um grande exemplo, mas como é que está sendo o meu dia a dia de linkar empreendedorismo com arte. Eu vejo muito o artista como um empreendedor e para mim isso é bem resolvido. Mas socialmente é muito difícil. Às vezes eu tenho que ficar explicando que no mundo do empresarial, às vezes eu tenho que explicar que às vezes eu uso a arte porque é importante, porque a pessoa desenvolve, não sei o que. Aí quando eu vou para o mundo artístico, eu às vezes tenho que falar, não, mas eu tenho uma empresa ali, que é outra coisa que eu gosto de fazer também. É difícil as pessoas compreenderem que na verdade é uma pessoa só, que tem uma inteligência só e que se resolve bem em qualquer tipo de ambiente, problema. Mas às vezes você tem que falar na linguagem do grupo que você está, né? E aí eu resolvi assim, vou fazer essa série em que eu vou viver, eu vou me dar o desafio e eu chamei Agende Seu Sonho porque eu acho que todo mundo tem que agendar o seu sonho, por isso que eu coloquei Agende Você o Seu Sonho, não agendando o meu sonho. Eu botei Agende Seu Sonho porque eu acho que é uma coisa que eu estou fazendo para mim, que eu posso inspirar com que as pessoas façam para elas também. E aí eu me dei o desafio eu tenho uma meta, que é essa, de passar um ano sabático estudando teatro musical, em princípio em Nova York. E eu quero gerar esse valor do nada. Pô, eu me dei a meta, eu não vou pegar nenhum dinheiro, eu não quero pegar nenhum dinheiro que eu tenha guardado, nem pedir nada emprestado. E também não quero nenhum tipo de bolsa de ajuda de incentivo. Eu quero gerar esse dinheiro. Eu quero viver a minha livre expressão artística e empreendedora. E aí, assim, tem uma história, tem várias histórias de empreendedorismo que eu acho fantástica. E eu vejo assim, cara, ele é um artista e não percebeu. Tem uma história, que até quem usa muito essa história é o Roberto Justus. Que ele era um cara, que ele trabalhava numa... Vou dar essa história para linkar, tá? Empreendedorismo e arte. Ele era um cara super bem sucedido numa empresa gigante não lembro de que era a empresa, mas era assim, uma empresa gigante dessas de anos e anos no mercado, que tem alto faturamento. E ele era um cara que trabalhava nessa empresa lá num nível alto, não lembro que cargo. E aí, não, minto, desculpa. Ele não era o cargo, não, ele era o dono. Ele era o dono da empresa, uma empresa muito grande e tal. E aí ele, de repente, quis fazer alguma coisa, não lembro o que ele fez, o que foi que aconteceu no projeto, sei que ele criou um projeto novo e propôs para o sócio dele, aí o sócio dele não acatou, não sei, eu só sei que ele deu errado, o projeto deu errado, e ele foi perdendo dinheiro, até que ele teve que, à medida que ele ia perdendo dinheiro, ele foi vendendo a parte dele na empresa, vendendo as ações, vendendo... E aí, por último, ele teve que ir vendendo prédio, vendendo computador, vendendo cadeira, vendendo tudo. E até que quando ele foi ver, ele vendeu o prédio, só tinha ele, a sala e o prédio. E aí ele fechou a porta, teve que sair, fechar, tipo, agora ele pensou, cara, agora acabou tudo. Só tem eu, o prédio, vendi tudo que eu tinha, ações, vendi, o que mais? Dispensei funcionário e tal. E, no entanto, agora só sobrou eu e agora nem o prédio, porque agora estou vendendo isso também. Então ele pegou, estava saindo e ia bater a porta, aí ele olhou no chão e viu um clipse. Ele, pois é, de tudo que eu fiz, do que eu construí, tive que vender tudo, agora só tenho eu e esse clipse. E era só um clipse. De tudo que eu já tive, só sobrou o clipse.
E aí sabe o que ele fez? Ele disse para ele mesmo que ele ia, que era daquele eclipse que ele ia recuperar a riqueza dele. Ele ia recuperar a riqueza financeira dele. E aí ele saiu e pensou. Aí ele foi para a papelaria e trocou o clips por uma borracha, uma coisa assim. Tipo, ele trocou o clips por um lápis. Trocou o clips. Eu não lembro exatamente a história. Eu sei que ele foi para a papelaria, desculpa, e trocou um clips por um papel, por 2 folhas de papel. Depois ele trocou as 2 folhas de papel por um lápis. E aí ele escreveu na folha de papel alguma coisa e aí trocou essa escrita, esse conselho que ele escreveu. Imagina, ele também era um grande empresário, né? Então ele tinha um conhecimento. Ele trocou aquela escrita por uma outra coisa, por uma obra de arte. Depois ele trocou por uma grande obra de arte. E aí pegou a obra de arte, vendeu, e aí fez um valor e foi trocando. Conclusão, ele no final das contas ele recupera e ele acaba tendo uma empresa ainda maior e melhor do que aquela primeira. Então é um pouco esse conceito de empreendedorismo que eu acredito, sabe? Em que você só precisa da sua ideia e do que você tem, não do que você não tem. Então é baseado nisso que eu quis, que eu venho assim dividindo com vocês essa parte desse meu projeto Agende Seu Sonho. Tipo, eu tenho que criar com que do nada. Então, porque muitas vezes a gente tem um sonho na gaveta e pensa, não posso realizar. Por quê? Porque esse dinheiro que eu tenho é para aquilo ali. Esse dinheiro que eu tenho é para aquilo ali. E para aquilo ali eu não tenho dinheiro. E para isso aqui eu não sei o quê. E, no entanto, não é real. Se você ficar pensando que você não tem as condições, eu não tenho as condições, você nunca vai ter as condições e você nunca vai realizar nada. Então, eu convido você a pensar assim, o que você tem? Né? E muitas vezes a gente não vai ter mesmo. E muitas vezes você pode até ter, e no meio do caminho não ter. Você ter as condições é uma falsa crença. Tem algumas pessoas que nascem com condições maravilhosas e, no entanto, nunca tem nada. E tem pessoas que nascem com condições extremamente adversas e sempre tem tudo. Então, eu queria realmente me dar essa meta, esse desafio, ver como eu me comporto e ver como eu posso estar inspirando outras pessoas nisso. Então, assim, tipo, essa ideia sai um pouco do meu querer, mas também da falta do que fazer, concordo. Porém, que mais? Porém, é minha verdade. E não foi um não fazer inútil, porque o ócio, o não fazer, ele é útil, né? Ele é útil, ele tem também o não fazer nada, a não produtividade também tem produtividade. Eu acho que é isso que talvez uma das grandes lições que a gente tem aprendido com essa necessidade de isolamento, né, de parada. Enfim, então expliquei para vocês mais ou menos. Eu tenho outros vídeos falando sobre isso, então expliquei para vocês mais ou menos aí o que eu estou chamando de Agende Seu Sonho. Então estou falando isso, né? Se Agende Seu Sonho, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer esse projeto de não deixar para depois aquilo que você quer e também como você pode do nada criar alguma coisa. Então, a partir disso daí, é que eu pensei, cara, eu tenho que criar alguma coisa do nada nessa área minha, para eu artisticamente ser feliz e ser empreendedor e artista, porque é o que eu sou, eu me vejo empreendedor e artista. Então, eu pensei, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que criar alguma coisa. Aí eu pensei, eu vou fazer o que eu já fiz, vou pintar e vou vender minhas pinturas. Mas se eu pintar e vender minhas pinturas, como que eu vou pintar e vender minhas pinturas se não é um momento de exposição, não é mesmo que possa, mesmo que eu faça com todas as segurança, vai ter gente que não vai ver assim, que vai vir sem máscara, que não vai ter álcool em gel e eu vou ter que vou estar exposta, vou estar levando outras pessoas à exposição também. E aí eu falei, nossa, tá bom. Aí eu pensei, vou fazer uma peça online. Posso, quero e até vou. Mas assim, leva um tempo para ensaiar, leva um tempo para eu aprender, depois leva um tempo para você convidar as pessoas.
isso no online leva mais tempo do que no presencial. No presencial eu pego, me visto de qualquer coisa, vou lá, vou numa praça livre lá, subo no negócio, faço a peça, quem quiser parar, jogar, assistir, assiste, quem quiser botar caixinha, bota, fiz, já resolvi. Mas no online ainda, pra mim, né, no caso, nessa esfera do fazer artístico livre, ficou mais difícil nesse aspecto do tipo, caraca, como que eu vou resolver uma coisa rápida, prática, assim. E aí eu criei esse Arte Mandala Coach porque eu pensei, gente, eu consigo resolver uma questão de uma pessoa em 1 hora, ensinando ela a fazer assim, em 1 hora eu consigo ouvir a pessoa. Então é isso que é a sessão, tá, de Arte Mandala Coach. Agora eu vou objetivamente falar sobre o que é o Arte Mandala Coach. Eu consigo em 1 hora ouvir a pessoa, então a pessoa pode trazer uma questão que esteja incomodando ela ou qualquer coisa assim, ou que ela não necessariamente incomodando, mas uma questão que ela queira trabalhar, pensar, sentir, perceber. E aí então eu posso também, e aí com técnicas de coach eu vou ajudar essa pessoa a perceber essa questão, a trabalhar essa questão. Então eu vou usar música, meditação, algumas práticas de meditação, algumas meditações que eu mesma escrevi com determinados fins, algumas brincadeiras teatrais, até que a pessoa... E aí, por último, eu vou falar para a pessoa desenhar, visualizar onde ela está. Então, o projeto é onde a pessoa está, aonde ela quer chegar, como que ela quer estar, e a gente vai trazer isso para a pintura. E eu escolhi a mandala porque a mandala é uma arte primitiva que ela tinha esse fim, não tinha escrita, não tinha desenho, não tinha nada, então as pessoas simplesmente expressavam, né? Então elas desenhavam aquilo que elas queriam ser, que elas queriam perceber, onde elas queriam chegar. Então às vezes a pessoa que ela queria dizer para outra que o rio fica atrás da árvore, então ela desenhava a árvore com o rio atrás para todo mundo saber e olhar e ver, o rio é atrás da árvore. E isso tinha um sentido mais físico, mas também tinha um sentido filosófico, do tipo, eu quero ser uma pessoa que fala, e aí você se desenha falando. É basicamente esse o conceito, né? Basicamente, mas... E aí você pode usá-la como uma inspiração, como um escudo, como qualquer coisa. Como uma lembrança, como uma arte na sua casa. E também, claro, dialogando com essa ideia de que aquilo que você visualiza é o que você é, né? Então, se você ficar se alimentando de coisas que te liberem, você vai ser uma pessoa que está mais liberada. Se você ficar se alimentando de coisas que te oprimem, você vai ser uma pessoa mais oprimida. Então tem esse conceito também. E o que mais que eu ia dizer? Eu consigo te ajudar isso em 1 hora. Consigo fazer um valor de um ingresso de teatro. Ou seja, isso na verdade é uma forma de eu fazer um coaching com teatro num preço acessível, que era assim, há muitos anos que eu queria fazer isso, há muitos anos. Aí essa vez eu tive essa ideia, então eu estou compartilhando com vocês, caso vocês queiram divulgar, queiram experimentar, esse é o objetivo. E eu também estou experimentando esse novo... Eu já fiz isso em outras formas, já fiz isso na praia, já vendi essas pinturas, já dei aulas de oficina de teatro em que eu uso esse recurso. E, por exemplo, e também no presencial, eu mesma levava as tintas, levava o material, levava os pincéis. Porém, no online, quem for fazer, eu tenho que também deixar avisado que quem quiser receber o tratamento, quem quiser receber essa experiência, passar por essa experiência, comprar esse ingresso, vocês têm que ter tinta e pincel e um papel. E aí eu vou dizer para vocês assim, o material que eu acho legal. Vou mostrar para vocês as minhas que eu fiz. Deixa eu ver se está muito grande, se a coisa não vai me cortar. Acho que eu ainda estou ao vivo. Eu gosto de fazer em papel cartão, e ele é branco, né? Aqui que está pintado a minha, mas ele é branco aqui nessa parte. E eu gosto de usar tinta plástica. Gosto de usar bisnaguinha, assim. Eu gosto, mas você pode usar... Eu também uso assim, que é com pincel. E eu também, às vezes, pego a tinta plástica, passo o pincel e pinto. Tinta plástica ou tinta acrílica.
porque ela fica assim, ó, mais brilhante. Então eu gosto muito do resultado, também fica alto relevo, eu gosto muito. Mas você também pode fazer com tinta guache, tá? Tinta guache. Ou a tinta PVA. A tinta PVA, ela é mais fosca. A tinta PVA é a tinta guache, na verdade. A tinta guache é a tinta PVA com mais água. Então ela é mais fosca ainda do que a tinta PVA. Mas, se você quiser gostar de tinta guache, você pode usar a tinta guache ou a tinta PVA, que é a tinta guache um pouquinho mais concentrada, vai ficar menos fosco. Mas se você for que nem eu e gostar de cores mais brilhantes, uma coisa assim, então eu recomendo a tinta plástica, a tinta acrílica. Você pode usar cartolina também, se você quiser uma opção um pouco mais simples, mais barata. Mas também não tem muita diferença de preço, uma folha de cartolina para uma folha desse aqui, de papel cartão. Eu pego, em geral, um tabuleiro de pizza grande. Esse tamanho aqui, você pega um tabuleiro de pizza grande. Grande não a família, grande desses tabuleiros de pizza grande que você faz na sua casa. Deixa eu ver. Sabe essas pizzas da Sadia, de caixa? Sadia, Perdigão, que vem na caixa? É esse o tamanho. É esse o tamanho que eu boto o modelo e corto. Tem que ser redondo, porque é o símbolo do infinito, do universo, então dá essa ideia para o seu inconsciente de conexão e de que tudo está interligado e está inteiro, então precisa ser circular, a técnica precisa que seja circular. Que mais dicas que eu posso dar para vocês se prepararem caso quem esteja assistindo queira vir fazer a aula, vir a fazer a prática. Deixa eu lembrar aqui que eu acho interessante dizer. Como eu falo com estranhos, na rua, eu achei essa dica maravilhosa. Eu tava querendo não sei o nome oficial daquilo, mas é tipo uma aquarela em que você usa para misturar as cores. E eu não tava achando. Aí eu tava conversando com uma menina tava conversando comigo na loja. Eu falei, poxa, eu não tô achando, eu queria tanto resolver meu problema com isso. Falei isso aqui. Ela falou assim, nossa, mas isso é simples, compra uma forminha de gelo. Aí eu, por que não? Então a forminha de gelo. E detalhe, eu queria arranjar esse trabalho da forma mais, como se fala, mais acessível. Eu queria que qualquer pessoa pudesse comprar essa sessão de coaching. Qualquer pessoa pudesse fazer essa sessão de coaching quantas vezes quisesse. Então eu pensei, tem que ser materiais fáceis, rápidos e acessíveis. Então tinta guache é uma coisa muito barata. Pincel, você consegue comprar um pincel a R$1, então é muito barato. Cartolina e cartão é muito barato. Então esse material é um material muito barato, muito acessível, que eu acho que qualquer pessoa pode comprar. Isso aqui você consegue comprar a centavos, ou então lojinha de 99, acho que num lugar mais caro talvez você compre isso a R$3. O que mais que eu acho que eu queria fazer? Tá, e as cores básicas, para quem nunca entrou em contato com isso, as cores básicas são vermelho, azul, amarelo, branco e preto. Com essas cores, você vai misturando e vai chegando a todas as cores. E claro, tudo isso aí, eu tô falando de uma forma bem breve, mas na aula a gente vai trabalhar tudo isso de uma forma bem rápida, bem prática, para você ser feliz. E aí você pode colocar um pouquinho de cor em cada aqui. Um lado você usa para colocar as cores básicas, no outro lado você vai criando as cores que você quer. Eu achei o máximo. Foi uma pessoa que eu nunca vi, não sei o nome, não sei onde mora, que cor tem, nem quem é, mas a pessoa me deu a dica que vai resolver minha vida para sempre. E muita gente também. Então, assim, pare com estranhos quando puder. Claro, quando for seguro, óbvio. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Essa aqui foi a primeira mandala que eu fiz na vida. Eu aprendi a técnica e depois fui para casa e eu até achei legal. Essa pessoa me explicou de uma forma muito prática. Eu estava fazendo uma oficina muito grande, era uma oficina de 5 horas de conexão, corpo, mente. E a gente, durante 5 horas, não podia comer. Não, a gente podia comer folhas, frutas e água. Mas a gente não podia sair da sala, podia ir no banheiro, mas a gente tinha uns horários, uns momentos da oficina que a gente podia sair ao banheiro e voltar, mas a gente não podia sair do ritmo. Assim, foi uma oficina muito intensa e depois no final ela passou
essa técnica aqui de fazer uma mandala, e me explicou, e parará pão duro. Aí na hora eu falei assim, tá, em casa eu pinto, depois eu faço, porque na hora eu não tava com cabeça pra fazer, tava numa outra prática. Aí quando eu cheguei em casa eu pintei isso aqui. Gente. E aí eu vi que durante a experiência aquilo me transformou de verdade, né? Então, a questão é livre, você vai pegar um negócio redondo e você vai pintar. Claro que depois eu tinha passado por grandes experiências no momento, tinha levantado muitas questões até que eu entendi o que eu queria pintar. E aí nesse momento, eu estava pensando na minha força interior, eu estava pensando na minha capacidade de me expressar, de ser eu e de causar transformações. Estou resumindo muito, porque foram 5 dias de 5 horas intensas de oficina, de teatro, de dança, de tudo, muita catarse. Então, assim, estou resumindo muito. Então, o que eu fiz? Eu estava pensando isso. E aí, gente, você deixa a tua intuição, o seu ser te guiar. E na hora eu lembro que o amarelo era uma cor que estava mexendo muito comigo. Tudo eu queria comprar amarelo, tudo eu queria fazer amarelo. Aí eu pensei, eu sou o amarelo. Então eu vou pintar alguma coisa pensando que eu sou o amarelo. E aí eu me vi sendo uma luz. Eu pintei, coloquei no centro. Gente, isso foi tudo intuitivo, tá? Assim, hora intuitivo, hora racional, hora não. É simplesmente você deixa a sua imaginação se guiar. E, claro, depois de todo um intenso processo de muita coisa. E aí eu pintei isso aqui, eu me vi como eu pensei que eu era uma luz, né? Eu era um ser, então iluminado, que tinha desejo, tinha vontade, tinha qualidade, então tinha algo precioso, rico. Então eu me vi como um amarelo. E aí desenhei, coloquei esses raios como se fossem os meus braços, a minha força, querendo chegar em algum lugar, querendo explodir, querendo ser maior, querendo conseguir chegar em algum lugar, se superar. E aí eu fui pintando preto no meio, representando as dificuldades, representando o não saber, representando a ingenuidade, representando a maldade, representando os meus traumas, representando as minhas limitações, representando também as limitações externas dos outros. Então, assim, pintei e coloquei o preto na hora, simbolizando as minhas dificuldades. E aí, no tanto, eu resolvi colocar o preto em uma densidade maior do que o amarelo, porque as trevas, né, o não saber é pesado, a tristeza é pesado. E a alegria não, a alegria é leve, né? A força. E aí eu pensei que a força do espírito é uma força sutil, então eu resolvi colocar ela mais fininha. E claro que daí eu fui sentindo e criando e acabou nascendo isso aqui. E eu pensei, não, mas o amarelo quando toca o preto tem que ter uma transformação. E aí eu comecei a fazer uma paleta de cores, assim, do preto pro colorido até chegar no amarelo de novo, simbolizando essa transformação. Então, pra mim, aí quando eu terminei, claro que quando eu comecei eu não tinha a menor ideia. E a experiência de pintar também me fez pensar e repensar várias coisas. O fato de ser redondo, né, de ter que ser redondo, para o seu inconsciente causam sensações interessantes de que você vai, nossa, eu comecei aqui, já ligou ali, já ligou aqui, já... E é muito... eles foram, esse pessoal primitivo aí do intuito, eles foram muito inteligentes ao criar um negócio. Eu acho que nessa época eles nem sabiam que a Terra era redonda. Então, como é que eles tiraram isso, gente? Não sei nem como eles faziam isso. Daqui parece que a textura é bem rústica. Ah, Luciano, esse aqui eu fiz com... Deixa eu mostrar. Eu fiz com esse aqui. Eu botei nessa bisnaguinha. Sabe que também você pode fazer, se você não conseguir, porque às vezes em alguns lugares a gente não consegue comprar essa cola aí, essa tinta nessa bisnaga. Aí sabe o que eu fiz? Eu comprei cola colorida, que é bem baratinho, tipo R$1, você compra um vidrinho desse. E aí eu peguei a tinta acrílica e coloquei no vidrinho de cola colorida. Porque aí, quando eu quero pintar e fazer essa coisa mais alto relevo, que talvez seja isso que está te dando essa impressão de rústica,
É bem verdade que eu fiz uma coisa assim, bem, né? Eu tava bem punk, né? Eu tava na cidade, eu tava estressada. Então acho que a pintura talvez tenha também essa coisa assim de... Também passa essa ideia de explosão, né? Mas também é rústico porque, como eu falei, né? Essa técnica de expressão, de pintura, é uma técnica do povo primitivo, da época das cavernas, da época das tribos. Então, quando a gente entra em contato com esta forma de pintura, a gente entra em contato com o nosso animal selvagem ainda. A gente entra em contato com essa ancestralidade aí primitiva, assim. Eu acho que é uma energia e é um saber, assim. É uma experiência maravilhosa. O que mais que eu ia falar? Ah, tá. Essa. E eu tava explicando da tinta, né? Então, assim, essa sensação de alto relevo dá porque eu usei ela assim. Mas se você, por exemplo, passar o pincel, já te dá uma textura mais assim, mais lisa, tá vendo? Um pouquinho mais lisa. Aqui eu usei o pincel. Só para vocês terem uma ideia de como se faz. Enfim. Deixa eu ver uma outra coisa que eu ia falar. Das tintas. Ah, eu tava explicando. E daí eu fui criando. E pra mim, isso aqui é uma coisa que me ajudou muito a atravessar o ano de, por exemplo, isso aqui eu fiz, eu acho que em 2019. Quando eu me sentia assim, cansada, perdida, e tipo, tô sem força, eu olhava assim, não, eu sou isso aqui. Eu sou capaz de superar e de transformar. E aí, com o tempo você vai, como isso saiu de mim, é só uma lembrança de quem eu sou e do que eu sou e para onde eu quero ir. Então, ela tinha na ocasião, ela tinha essa função para a tribo, né? Lembrar a tribo quem ela era. Então, por exemplo, quando eles venciam uma batalha, eles pintavam porque e tudo para eles tinha uma lição de vida. Então, eles ganharam aquela batalha e aí eles pintavam uma mandala que representasse para eles aquilo que eles aprenderam daquela batalha. Aí uma batalha que, sei lá, eles conseguiram trazer muitas frutas para casa, então a mandala era só fruta, pintavam frutas, e para eles lembrarem que aquele dia eles levaram as frutas. Ou então simplesmente como um mapa, eu tenho que botar aqui, vou pintar a água atrás da árvore para todo mundo saber quando olhar e ver que o rio está atrás da árvore. E podia ter um sentido físico, comum, filosófico também. Então, eu pensei, então eu somei, dividi e criei essa forma aí de como que em que eu posso ser atriz, artista, coach, empresária, tá gerando receita, porque essa também é uma coisa que eu trabalho, né? Eu acho que uma vez que a gente vive em sociedade, a gente tem que gerar uma receita pra gente, porque a gente pode ser, como eu já expliquei também, você pode ser ONG, ou você pode ser empresa, você pode ser, ou os dois. E você também pode separar. Nesse momento eu estou sendo ONG, nesse momento eu estou sendo empresa. Então a gente tem que sempre pensar. Se você é uma empresa e você não é ONG, você tem que pensar em gerar. Então você tem que vender algo que não vale, que resolva um problema, mas que também aquela pessoa possa pegar para você. Outra coisa que eu ia dizer que eu esqueci. Ou não esqueci. Não, acho que eu já falei sim. E resolva um problema, é isso mesmo. Então foi aí que eu cheguei nessa ideia. Tipo, eu estou fazendo alguma coisa com a arte, em que eu estou ensinando outra pessoa, com a arte, com o coach, com o empreendedorismo, em que eu estou ensinando a pessoa, estou ajudando a pessoa a atravessar num valor que ela pode me pagar. E também em algo que de verdade eu estou resolvendo um problema para ela de uma forma acessível e inovadora, porque talvez não tenha uma coisa... E por mais que alguém venha, copie minha ideia e faça e adapte para o seu trabalho, sempre vai ser do seu jeito e sempre vai ser do meu jeito. Quando a pessoa quiser alguma coisa que tenha a minha identidade, ela vai ter que me procurar e vice-versa. Aqui eu queria dar um outro exemplo. Esse aqui já foi um pouco mais intencional, tá vendo?
Esse aqui eu chamei até botei um nome, eu botei de A Little Girl Dreaming, que é o sonho de uma pequena menina. Que aqui eu coloquei um barquinho e aqui um lugar e o outro da onde que eu tô e aonde que eu quero sair. E eu gostaria de pegar um barco e viajar de um continente para o outro, fazendo um diálogo intercultural, por exemplo. Então, botei aqui as cores do Brasil, com outras cores que não tem na bandeira do Brasil e tem em outras bandeiras, por exemplo. E dialogar levar a minha arte de um lugar para outro. Aí é uma coisa mais intencional, tá vendo? Pra mim me ajuda muito quando eu colo isso, eu ponho isso na parede do meu quarto, porque o tempo todo eu tô olhando e tô me retroalimentando, eu tô me desintoxicando do que os outros pensam, acham de mim, e tô olhando para o que eu realmente sou e quero ser e vou chegar. Então é uma forma de eu me fazer uma autoterapia e um auto-coach todo dia. Então é isso, gente. Eu já dei essas. Essa aqui eu pintei. Também essa aqui tem o meu. Essa aqui também é legal falar pra vocês. Essa daqui foi parte intuitiva, parte não. Oi, Viviane. Essa aqui que eu pintei, ela foi parte bem também livre, intuitiva, parte não. Porque às vezes você pinta e a coisa vai ganhando forma. É uma experiência, gente. Venha viver que vocês vão descobrir, porque não adianta. Por mais que eu conte, uma coisa é o que você vive na teoria, outra coisa é o que você vive na prática. E tem coisas que você vive na prática sozinha e tem outras que você precisa de uma prática guiada, porque a outra pessoa vai te guiar a lugares que você não iria sozinho. Obrigada, Viviane. Então, são coisas que eu falo pra vocês, assim, são coisas que vocês podem fazer sozinho e devem, mas também quando você faz guiado, porque essa aqui eu fiz sozinha, mas essa aqui eu fiz guiada. E é claro que depois que eu fui guiada, eu consegui ser bem melhor para mim. Então tem uma importância, eu acho que são duas instâncias. Acho que tem uma instância que você precisa criar e ser sozinho, mas e consegue fazer sozinho e precisa se virar sozinho, mas também tem uma outra instância na vida que a gente precisa do apoio, que a gente precisa daquela outra pessoa que vai dar pra gente um norte, uma direção da qual a gente nunca teria ido se não fosse aquilo. Como, por exemplo, essa prática que eu vivi. Eu já tinha pintado várias vezes, eu já tinha dançado várias vezes, já tinha feito texto várias vezes, já tinha improvisado várias vezes, mas nunca desse jeito, com aquela direção que aquela pessoa me deu, e ela me levou para um lugar que eu nunca tinha ido antes. Então, tem essas duas colocações, então por isso que eu achei que um serviço, esse serviço nesse pacote Arte Mandala Coach poderia ser uma grande alternativa, assim, uma coisa divertida, prática, lúdica, que eu ia ser feliz fazendo, atendendo, e que eu poderia também estar de verdade contribuindo para a saúde, resolvendo um problema de uma outra pessoa, uma dor de uma outra pessoa, de uma forma divertida. E que você também, gente, depois eu vou falar mais, mas assim, vocês podem fazer junto com a família, sabe? No mesmo valor, e juntar a família toda e fazer uma mandala só. É bem essa ideia, sabe? Vamos nos divertir. Também. A gente pode fazer uma coisa reservada para mim, para minha evolução pessoal, mas eu também posso fazer isso de uma forma em grupo. Eu também fazia isso em grupo, que eu chamava de arte em família, que era trabalhar com a família ou com um grupo de amigos e a gente conduzir aquele pensamento todo. Era muito bom, muito divertido. Então, eu consegui pensar de uma forma que a gente adapte isso para online. A única diferença é que eu não vou poder fornecer o material, então as pessoas vão ter que trazer o material delas para elas fazerem. Essa aqui eu já pintei mais ou menos, já um pouco pensada, foi um pouco intuitiva e um pouco pensada. E eu pensei assim, que aqui sou eu e o meu esposo, o nosso trabalho. Eu pintei assim, o nosso fazer, o nosso trabalho. E aí eu coloquei o meu de vermelho e o dele azul, o espaço dele é azul e o meu espaço é vermelho. E eu coloquei uma árvore no meio, simbolizando a espiritualidade, simbolizando o divino, o transcendente, aquilo que transcende, que constrói, porque quando você você relaciona com outra pessoa, você deixa de ser uma pessoa. Aquele relacionamento nasce uma terceira pessoa, que é a linguagem entre você e a outra pessoa. Então aqui eu coloquei o vermelho, eu botei representando a minha personalidade, que eu acho que eu sou mais expansiva, mais explosiva no meu olhar. E coloquei aqui a personalidade do Del, que é um pouco mais compenetrado, um pouco mais
discreta, então coloquei o azul representando ele. E no meio, essa terceira pessoa que nasce, que é o nosso conhecimento junto. Então, e todas as coisas que a gente faz quando fazemos juntos, que é uma terceira pessoa, né, que a gente cria. E aí eu resolvi colocando braços como se fossem árvores, né, que é dando frutos, que é chegando em outros lugares. E o vermelho é quando a minha individualidade colabora com a individualidade dele. E o azul é quando a individualidade dele colabora com a minha individualidade. O amarelo eu imaginei que só é a luz, é o conhecimento produzido. O círculo, porque o círculo sempre tem essa ideia de infinito, de inteiro, né? Que uma coisa leva a outra, nada fica isolado. Então, se eu faço um bem aqui, ele bate aqui e chega lá. Se eu fizer o mal, ele também fizer o mal, ele vai bater aqui, chegar lá e voltar para mim. Então, essa é a ideia do bem e o mal, seja o que for que eu plantar, que tipo de energia que eu jogar, ela vai voltar para mim de alguma forma. Aqui, né, a raiz, né, botei a árvore, que é a raiz, né, então tem que ser uma coisa inteira que passa pela realidade e pela origem de tudo, do pensamento, do sentimento, e que também desenvolve e chega ao pensamento, que é o alto, e vai disseminando, né, e chegando em vários lugares, e várias pessoas, e outras pessoas também vão se transformando. E aí, quando eu acabei de fazer a pintura, eu tive uma surpresa que eu olhei e falei, gente, isso não parece um coração? Não parece o movimento do coração de sístole, de diástole, né? O sangue venoso, o sangue arterial, que geralmente em biologia se coloca assim, né? O sangue venoso é azul, o sangue arterial é vermelho, para diferenciar, e parece umas artérias, umas veias, uma coisa assim bem aquela ideia de pulsante, vital. Então, no final das contas, eu me surpreendi. E como eu fiz com esse outro recurso que eu falei para vocês, esse aqui, acabou que saiu também em alto relevo, né? Então, é bem isso, gente. Agora eu acho que eu finalizei tudo que eu podia explicar na live de o que é, como funciona e como é o passo a passo, como a gente pode fazer essa troca. Eu queria deixar aberto, eu não gosto muito de fazer esse suspense de tipo, liga depois, a gente o valor a combinar. Eu não sou muito dessas pessoas, não. Eu não acho, eu acho que eu sou uma empresa, eu não sou ONG, então eu não estou dando nada de graça para ninguém. E a gente está numa sociedade que ninguém dá nada de graça para ninguém, então eu não gosto dessas coisas. E acho que hipocrisia. E agora acho que também a gente pode ser humano, tipo, não, esse valor tá alto pra mim, pode ser baixo, não quero de graça, não sei o quê. Então, acho que tudo é dialogado, pensado, e eu acho que esse era o recado que eu tinha que dar pra hoje. Nada contra ser ONG e fazer coisas de graça, mas eu não sou uma ONG. E o que mais que eu ia falar? Embora eu tenha coisas que eu faça de graça, sim, eu tenho um trabalho que eu faço com o Bando Cultural Favelados e lá eu apoio. Mas uma coisa que eu também queria dizer, todo tipo de relação é baseado em troca. Quando é uma relação empresarial, é uma troca financeira. Mas existem relações empresariais também, que são trocas de produtos e serviços. E também nas relações que não são empresariais, são relações de diálogos de pessoas, também existem tem que existir a troca, senão é uma exploração, certo? Mesmo na amizade. Se a pessoa liga para você e te atende todas as horas, você também tem que, se ela liga para você, se você liga para a pessoa e a pessoa te atende em todas as horas, quando essa pessoa te ligar, você também tem que atender ela em todas as horas. Então, isso é a base da prosperidade, a troca, certo? Então, essa sim, eu queria deixar isso claro, porque eu acho que às vezes, socialmente, a gente tem umas crenças esquisitas com isso. Ou é sempre no campo da exploração, tipo, ser empresário é mal, ser ONG é bonzinho, ou então ser aproveitador é ser esperto e isso ser próspero. Eu não acho isso, eu acho que toda troca tem que ser igual. Então, se eu estou dando uma coisa boa e acessível, eu também mereço receber alguma coisa boa e acessível. E seja em qualquer área.
né? Seja em qualquer área. Não sei se estou sendo clara, ou chata, objetiva, mas é bem esse contexto. Então, Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live, dessas dicas. Se vocês gostarem desse trabalho, recomendem. E se vocês quiserem fazer também, me procurem, entrem no grupo do WhatsApp, ou então não estão com certeza, mas querem saber um pouco mais desse meu trabalho, ou os outros trabalhos que eu faço de uma forma ainda mais... Eu também vou abrir um curso de teatro online, abril, maio, por aí. Então, essa é a minha live de hoje, esse é o meu momento de hoje. Estou dividindo livremente. E vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos, vamos ver quantas pessoas vão querer, não vão querer, ou vão me sugerir outras coisas, vamos ver se isso vai dar certo, se isso não vai dar certo. Então, se as pessoas vão gostar ou não, se vai resolver problemas ou não, se vai ter procura ou não, não sei. Tô lançando essas sementes, vamos ver o que acontece. E é isso. Boa tarde, bom sábado para vocês. Até mais.